Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E o nosso estudo tem sido as cartas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito. E a nossa lição atualmente é a de número 11, com o título Tito e as igrejas de Creta. Vamos estar estudando este assunto agora no primeiro capítulo. E lembrando que a nossa lição é para as classes de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical. Na sequência, lembramos que a leitura bíblica em classe recomendada está nesse capítulo 1 mesmo, nosso objetivo de estudo, do verso 5 até o verso 16, que é o final desse capítulo. Nós não vamos fazer a leitura agora, porque estamos numa classe de professores e vamos estar indo em frente na nossa lição. Essa leitura em classe seria feita então com os alunos, assim, no domingo, durante o seu estudo. Continuando ainda a nossa lição, apresenta o texto áureo no verso 5 desse capítulo, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Ou resumindo o verso 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Paulo falando a Tito o objetivo desta carta, orientando quanto colocar as coisas em ordem nas igrejas que estavam na ilha de Creta. A ilha tem um tamanho considerável, onde podemos contar com várias cidades. E conforme o costume antigo, em cada cidade um grupo, uma comunidade cristã. E Tito então está sendo orientado para passar pela ilha de Creta e de cidade em cidade constituir obreiros. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Continuando o nosso estudo, queremos lembrar que temos o nosso esboço sempre baseado num título que já colocamos dessa lição número 11, Tito e as igrejas de Creta. Agora, tendo como tópicos de desenvolvimento da nossa lição, um primeiro tópico que é Tito, um filho na fé. Naturalmente, na sequência temos o segundo título, o ministério e a ordenação das igrejas. E um terceiro subtítulo, lidando com os desordenados na igreja. Muito bem, isso posto, dando sequência, sabendo deste desenvolvimento, para estarmos trazendo a lição, vamos lembrar que o primeiro subtítulo estará englobando os versos de 1 até ao verso 5. Ou vamos colocar verso 4, que fica melhor para nós. Assim sendo, quero iniciar a nossa introdução apresentando o seguinte fato à consideração. A partir dessa lição, iniciaremos o estudo da epístola de Paulo a Tito. Se para Timóteo foram 2 cartas que ele enviou, para Tito é uma carta só. A semelhança com as 2 cartas a Timóteo, alguns tópicos podem já ter sido considerados nas epístolas anteriores, mas por outro lado
encontraremos também reflexões singulares sobre aspectos da doutrina e da prática cristã. Veremos também que esta carta foi escrita antes da prisão de Paulo. Então estamos numa introdução. Ali no Mediterrâneo existem muitas ilhas e alguns pequenos mares assim denominados. E temos duas ilhas grandes, que no caso são Chipre e também Creta. E lembremos que quando o apóstolo Paulo começou a evangelização, na sua primeira viagem missionária, ele foi para Chipre. Ele não passou por Creta. Então mostra que se houve depois uma evangelização de Creta, não foi na primeira viagem missionária. Não foi na primeira. Se na Ásia as igrejas estavam crescendo, já havia obreiros que são citados em outros pontos das diversas cartas de Paulo. Entretanto, em Creta, não temos notícia de quando começou essa evangelização, a não ser agora na carta de Tito, em que Tito é mandado a Creta justamente para colocar em ordem, sim, o que faltava nas igrejas. E o que faltava mesmo era estabelecimento de obreiros, líderes, sendo que o apóstolo Paulo já fez isso na primeira viagem missionária nas igrejas onde passou. Então mostra que essas igrejas nas cidades da ilha de Creta foi uma coisa mais recente dentro do ministério das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nem sei dizer se Paulo chegou a ir a esta ilha de Creta. Não consta que ele tenha passado por ali. Pode ser que depois de algum ponto, alguma cidade, sim, houve quem fosse enviado para levar o evangelho a Creta, e agora Paulo mandando Tito para colocar alguma coisa em ordem, principalmente o estabelecimento de obreiros. Nós temos a ideia de que essa carta a Tito foi escrita também da prisão. Por quê? Tem a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e agora a Tito. O pessoal coloca na fila, mas em termos de tempo não é assim. Essa carta a Tito deve ser bem anterior. E daqui a pouco nós vamos falar com mais cuidado ao apresentarmos alguns versículos. Mas dando sequência depois dessa primeira introdução, quero colocar o verso 4 deste primeiro texto, dos versos 1 a 4, vou ler só o 4, porque eu quero falar com vocês a respeito de Tito. Vamos começar a falar primeiro de Tito, porque não é muito falado de Tito. A gente vai falar muito de Timóteo, mas Tito não se fala, e precisamos perceber que Tito era alguém bastante influente e trabalhador na obra da evangelização junto com Paulo, desde o princípio. Assim diz o verso 4: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Iniciei no verso 4, porque apresenta Tito como um verdadeiro filho na fé, a mesma consideração que Paulo tinha para com Timóteo. Mas vamos ver, Tito é anterior a Timóteo. Percebamos o seguinte: dentro do nosso texto, primeiro parágrafo, vou fazer um resumo deste texto do nosso material de classe. Assim como Timóteo era um dos muitos filhos da fé que o apóstolo Paulo havia gerado, encontramos algumas referências à sua pessoa, a Tito, fora da epístola, fora desta carta. Ele já acompanhava o apóstolo antes da segunda viagem missionária. De fato, nós o encontramos na companhia de Paulo e Barnabé, em uma viagem a Jerusalém,
talvez por ocasião do concílio realizado nessa cidade, o que está registrado em Atos capítulo 15. Notamos ainda que, ao contrário de Timóteo, Tito era gentio, e o apóstolo não permitiu que fosse circuncidado, a fim de manter firme a verdade do evangelho, de que os gentios são admitidos à herança do povo de Deus, juntamente com os judeus, exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Então nós temos Tito. Agora consideremos nossas próprias palavras. Sim, que já mostra estar desde o princípio, porque na primeira viagem missionária, lá estava Barnabé, porque o nome citado primeiro era sempre Barnabé, depois Paulo. Chega na segunda viagem, Barnabé não participa. Então se cita Tito junto com Barnabé e Paulo, é a primeira viagem. Lá no início do ministério de Paulo, quando Paulo é chamado a Jerusalém para dar relatório de que palavras ele pregava para os gentios. Aí se cita, e vamos ver daqui a pouco, que sim, está Tito entre aqueles que são citados. Então Tito não é depois da segunda viagem missionária, quando Timóteo foi achado. Ele é desde antes da segunda viagem. Muito bem, com respeito a esse particular de que Paulo não permitiu, não aceitou que Tito fosse circuncidado, está em Gálatas, no capítulo 2, quando Paulo, defendendo e mostrando que a lei é figura e que ninguém pela lei foi aperfeiçoado, mas que pela fé em Cristo Jesus todos alcançam a justificação. Nós temos a palavra dizendo aqui em Gálatas capítulo 2, verso 1, 2 e 3, esta expressão: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, Tito era grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paremos aqui. Então observe Paulo, Barnabé e Tito indo para Jerusalém para uma reunião com os apóstolos e tomar decisões, porque a proclamação do evangelho entre os gentios estava expandindo muito e havia muitos comentários contraditórios, e Paulo é chamado para explicar que evangelho ele prega, que palavra ele leva para os gentios. Mas observe, sendo Tito grego, indo a Jerusalém, envolvido com os apóstolos, não foi constrangido nem obrigado a circuncidar-se, ou seja, se fazer como um judeu, na prática da lei. Agora, por que outros queriam que agora Tito ou outros gentios se fizessem como judeus? Aí não seria a proclamação do cristianismo ou de Cristo Jesus, seria do judaísmo. Judaísmo esse que matou Jesus, que rejeitou Jesus. Portanto, Paulo mostra dessa forma firme que Tito era grego, era cristão, conversando e prestando relatório junto com ele. Diante dos apóstolos, não teve exigência nenhuma sobre ele. E a circuncisão era uma pedra de toque sempre entre os judeus. Mas Tito andava entre os cristãos, entre os apóstolos, sem problema nenhum. E depois temos mais afirmações sobre ele. Já no parágrafo 2º, ainda falando de Tito, um filho na fé, Paulo tem grande afeto por Tito, tanto por ser seu verdadeiro filho na fé, como também pela sua fiel cooperação na obra de Deus. E em mais de uma ocasião expressa a grande falta que este obreiro fez ao seu ministério. Em outras passagens também encontramos testemunho acerca do seu zelo
e interesse sincero pela igreja de Deus. E assim passamos, além desse primeiro parágrafo, para um segundo parágrafo, onde temos vários textos para folhearmos a Bíblia e ver o quanto se fala de Tito pelas Sagradas Escrituras. Começando em 2 Timóteo 4, sim, no verso 10, temos essa leitura: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Ou seja, Tito é antes de Timóteo, talvez na primeira viagem missionária, e está até no tempo da prisão de Paulo. Esse tempo todinho do ministério de Paulo, Tito está junto com o apóstolo Paulo. Esta é uma primeira citação. Agora vejamos em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13. Observe que está escrito aqui a respeito de Tito. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Pensou um apóstolo Paulo dizer que estava inquieto e sentindo que precisava estar com ele no ministério, alguém pouco falado como Tito? Então nós vemos a importância de Tito nesse ministério conjunto com Paulo. Ele estando em Troade, mas não achando Tito, achou melhor sair e talvez procurar Tito ou ir para outro lugar onde tivesse auxiliares para pregar o evangelho. Mas temos mais ainda, no capítulo 7, aqui dessa mesma carta, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 5 e verso 6 primeiramente, que lemos aqui, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados por fora combates, temores por dentro. Verso 6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Apegado mesmo a Tito, né? Tem luta, tem prova, apóstolo Paulo suporta tudo, mas parece que perto fica mais fácil, é um companheiro junto para sofrer. E segunda vez nesta carta que é citado ele. Agora observemos que também nos versos 13 e 14, quando se diz aí, verso 13 e 14: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Então, irmãos, Tito está firme com Paulo também no ministério, e a gente só pensa em Timóteo talvez, mas Tito é antes e ficou também até ao fim, e Timóteo na segunda viagem missionária também ficou até ao fim, acompanhando o apóstolo Paulo. Observe que no estudo dessas cartas a gente vai descobrindo detalhes que vão enriquecendo o nosso conhecimento e vendo como é importante, irmãos, para cada um de nós aqui termos um amigo, um colega, um obreiro que seja junto conosco para alguma coisa. Até Paulo, o apóstolo, que não tinha medo de coisa alguma, mas se Tito estava perto, pronto, aí era dois, lado a lado, para ir para o combate pela causa do Senhor. Como em outras oportunidades, naturalmente foi Timóteo, como no princípio foi Barnabé, e como no final estudamos na carta anterior, ele queria o Marcos para acompanhá-lo,
para ajudar no seu ministério esse que já era na prisão, não era andando de cidade em cidade. Mas temos mais ainda, no capítulo 8, verso 2, diz assim, eu vou ler o verso primeiro também. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Não falou nada de Tito aqui, só está preparando que a Macedônia se despertou e está esforçando para da sua pobreza tirar uma riqueza que era para a oferta aos judeus empobrecidos na Judéia. Muito bem, continuando agora no verso 16. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Então é época de recolher as ofertas na Macedônia. Quem que estava animado nesta obra de recolher as ofertas para ajudar os necessitados? Tito. E no verso 23 então se diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Ou seja, recolhendo-se recurso financeiro, ajuda para a igreja na Judéia que estava empobrecida, em grande perseguição. Quem está nessa obra além de Paulo? Tito. E é Tito que é, vamos dizer assim, aquele que é de confiança e que vai acompanhando o recolhimento de oferta para depois ir com Paulo a Jerusalém, entregar na mão dos apóstolos para então distribuir por toda a Judéia. Tito, importante, de confiança, amigo, né, companheiro de Paulo em todos esses trabalhos. Agora, passando ao capítulo 12 dessa mesma carta, verso 18, fala-se ainda de Tito, quando se diz: roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Então o que mostra? Que Tito, companheiro constante de Paulo, da mesma confiança e do mesmo modo de viver, podia confiar nele. E outra, ele fazia a obra sem interesse algum, assim como Paulo, que não queria de ninguém oferta, não queria dinheiro, não queria recurso, não queria nada, para ninguém confundir que ele pregava o evangelho para receber alguma coisa. Assim Tito, da mesma forma, sem Paulo estar perto, ele indo sozinho, não aproveitou de ninguém, não queria nada de ninguém, mas era voluntário na obra de Deus para fazer o que tinha que ser feito. Tito, mesmo procedimento, mesmo coração, mesma atitude, junto às igrejas que o apóstolo Paulo. Irmãos, é bonito para a gente ver isso. Não é só Paulo não, irmãos, tem muita gente, e hoje também tem muita gente assim. Se você é um esforçado na obra de Deus, não se sinta sozinho, tem mais gente. Quem sabe Deus te dá um companheiro para você, junto com ele, fazer a obra juntos. Aí é mais suave, né? Sempre é mais suave, quando a gente pode contar com alguém mais ao lado. Portanto, observe como que Paulo tinha em grande apreço esse Tito. Tal qual Timóteo? Sim, não. É difícil fazer um pai diferenciar um filho de outro filho. Os dois são filhos na fé, e os dois muito úteis, e os dois muito confiáveis. Precisamos observar essas coisas para nós entendermos como é que se deu o evangelho no princípio. Não foi só Paulo, mas companheirismo de muitos. Se Paulo era apóstolo, mas tinha muitos cooperadores com ele,
levando o mesmo evangelho. E lá no dia do juízo, nós vamos ter muita surpresa. Gente sem nome vai aparecer como sendo grandes homens de Deus na evangelização do mundo de então. Mas continuando um pouco mais, indo para um terceiro parágrafo, Tito, um filho na fé, o nosso terceiro parágrafo, quero agora sim ler os primeiros versos que eu soltei ao iniciar o nosso estudo. Agora se diz, se eu li o verso 4, dei um pulo, agora eu volto ao primeiro, segundo e terceiro versos da carta de Paulo a Tito, no seu primeiro capítulo. Assim leio: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Expressões que coloque-se aqui e que a gente percebe então que a forma de Paulo referir-se a Deus e a obra do Evangelho naqueles dias, e numa carta a Tito. Tomando um resumo desse terceiro parágrafo no tópico 3, Tito, um filho na fé, parágrafo terceiro, em resumo, quero colocar: o cabeçalho desta epístola contém vários elementos doutrinários importantes. Notemos como o apóstolo aqui resume o mistério da piedade, da bondade, da misericórdia de Deus, referindo-se primeiramente à soberania divina na salvação, à fé dos eleitos de Deus, do caráter do Evangelho, o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, a certeza da vida eterna, em esperança da vida eterna, é o dito de Paulo nessa entrada, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E ao desvendamento desse grandioso propósito, através da pregação, a seu tempo, diz Paulo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus. Ou seja, aqui estão algumas palavras, mas é importante que no final, Paulo colocando dessa forma, um grande mistério da misericórdia, do amor de Deus para com o mundo, que está em Cristo Jesus dado em nosso lugar, sofrendo Ele a pena das nossas falhas, e nós sendo livres da condenação, Ele sendo nosso fiador. Entretanto, aprove a Deus levar isso ao mundo através da pregação. E no caso do Paulo, considera aquilo que me foi mandado, não só a Paulo, aos apóstolos, a todos, quando a palavra diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Ou seja, em homens como nós, simples, falhos, fracos também, em muitas formas de ver, é que Deus confiou a pregação do evangelho salvador. Não pense que Deus está precisando de você como um super-herói. Não, que é sim a sua dedicação em pregar a palavra como ela é o que Deus quer. Tem pouca força, vai na força que tem, porque quem vai fazer o prodígio não é a sua palavra nem você, quem vai fazer o prodígio é Deus. Portanto, irmãos, vamos ganhar confiança. Às vezes as pessoas não entendem, não tem bastante sabedoria, mas seja sincero, falando a palavra como ela é. Pronto, é o que Deus quer
e determinou para o Evangelho chegar às pessoas e haver mudança nas pessoas e salvação para todo aquele que crê. Não foi anjo, Deus não mandou anjo fazendo coisa extraordinária aí para todo mundo. Que impacto, que coisa admirável, vou entrar no reino de Deus. Nada disso. Homens fracos, perseguidos, sofridos, mortais, mas a palavra da vida está na boca deles. A palavra da vida é o Evangelho de Cristo Jesus. Muito bem, nesta colocação também vamos entender, depois desse parágrafo terceiro, temos a entrada para o verso seguinte, que é o verso 5, e vamos estar lendo até o verso 9, que é a próxima etapa do nosso estudo, no segundo subtítulo, o ministério e a ordenação das igrejas. Versos 5 a 9. Estou lendo esses versos. Repito, Tito capítulo 1, versos 5 a 9. Folheemos a Bíblia e, achando, acompanhem comigo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi repreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então observem que Paulo, segundo essa expressão, está indo para cidades na ilha de Creta para levantar, constituir obreiros nas igrejas nessas cidades. E cita agora que está colocando obreiro, mostra que esse local foi evangelizado depois, porque já na Ásia, na primeira viagem de Paulo, na cidade por ele passou, diz a palavra que ele foi retornando de cidade em cidade, constituindo anciãos, presbíteros, obreiros. Na primeira viagem já tinha isso. E com o tempo, depois ele voltou e passou a Macedônia, vamos lembrar disto, e Creta. Em algum tempo que nós não sabemos, teve também a evangelização e ficou por último, não podendo Paulo ir. Agora é Tito que vai lá constituir obreiros nestas igrejas. Então mostra uma sequência de tempo. Muito bem, ainda observando alguns pontos, vamos abrir a Bíblia e vamos para a colocação que está em Tito, capítulo 3, aqui na carta que nós estamos estudando, só puxando um versículo, no verso 12, quando diz: quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. O início da carta, capítulo 1, verso 5, te deixei em Creta, mas tudo indica que é para aquela missão específica, porque já está colocado no capítulo 3, verso 12, depois procurei a Nicópolis, encontrar comigo, e eu vou mandar em seu lugar, a quem mesmo? Olha, Artemas ou Tíquico, outros cooperadores. Então, a tarefa de Tito em Creta era por pouco tempo, e pelo fato de dizer
vamos nos encontrar em Nicópolis, significa que ele não estava preso, ainda não. Ele estava nas viagens pela Macedônia e Ásia, a Caia também, e o Ponto, regiões todas, tanto na Ásia como já na Europa, no Ocidente. Não está preso. Então, por favor, considere. Apesar de ter marcado Timóteo, primeira, segunda carta a Timóteo e depois Tito, mas Tito foi escrita antes. É um tempo que ele ainda não estava na prisão, o que parece contraditório, por favor, porque nós estamos acostumados que até a carta a Tito foi escrito da prisão, e não foi. Não foi. Foi no meio das viagens ainda de Paulo, no tempo que tinha liberdade para escolher onde ia passar o inverno, onde ia passar o verão, ou o outono ou a primavera. Não é para descanso nem festa não, moço. É onde fosse mais adequado chegar para a pregação do evangelho, que em alguns lugares, conforme a estação, não dá para fazer nada, mas ele escolhia onde ficar e onde ia, conforme aqueles tempos passados e o clima próprio de cada região. Está claro isso? Só para entendermos como Paulo também avaliava isso. Hoje a gente não pensa muito, não olha aqui se estamos no verão ou no inverno para pregar o evangelho, a gente vai. Isso no Brasil. Se for para a Europa, se for para o norte da América, se for lá para o sul, Argentina, Chile, você tem que escolher a época certa. Senão você vai e vai ficar parado, porque não há locomoção de forma nenhuma, pelo rigor do inverno, ou alguns lugares pelo rigor do verão. Mas Paulo sabia direitinho para que região ir, e conforme a estação adequada para ali estar pregando o evangelho. Mas ainda, vendo na Bíblia esses fatos, vamos para Atos capítulo 13. O que temos em Atos capítulo 13? É o início do ministério, vamos dizer assim, evangelístico de Paulo, sua primeira viagem missionária. E o que eu quero mostrar aqui, que quando Paulo vai para alguma cidade, enviado pelo Espírito Santo, verso 4 diz: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam ali um certo judeu mágico, e etc. Para aqui, o que eu quero dizer? A ilha de Chipre, que a gente olhando no mapa e parece pequena, mas é suficientemente grande para ter algumas cidades. No exemplo aqui, quais são as cidades? Salamina e depois a Pafos, 2 cidades. Assim, igualmente, se for olhar Creta, há cidades diferentes lá na mesma ilha de Creta, ainda que pareça pequeno no mapa, é uma região suficientemente grande para termos várias cidades. É isso que eu estou querendo dizer nesse tópico. Ainda, capítulo 27, verso 12. Já Atos dos Apóstolos 27, verso 12, observemos bem um particular que aqui temos. Aqui Paulo está indo preso para Roma. Saiu de Cesareia e está indo agora para Roma. Mas a viagem é aquela de navio. Navio com velas, depende de vento. Então foi indo devagar. E o verso que temos 12 considera assim, primeiramente: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta. Aí Creta apresenta a sua primeira cidade, Fenice.
que olha para a banda do vento da África e do couro e invernar ali. Pensaram? Uma viagem nossa que vamos fazer de navio, vai para uma cidade, espera o inverno passar. Quanto tempo? 1 mês? 2 meses? 3 meses? Para depois seguir viagem. Mas está mostrando aqui que Paulo passa pela ilha de Creta, mas não fica. Então não temos Paulo pregando o evangelho em Creta, só passou. E mesmo assim, quando estava na prisão, ou seja, encarcerado no navio, se saiu do navio por algum motivo, estava preso ao mesmo tempo e não podia fazer o que bem entendesse. Mas na verdade nem parou nesse porto, porque todo mundo estava com pressa de ir em frente e queriam seguir viagem. Ainda que Paulo, não sei se orientado por Deus ou pela experiência que tinha já de muitas viagens no mar, chegou e disse para o capitão e para o centurião, o comandante: olha, essa viagem não vai ser boa, seria bom nós pararmos em tal lugar. Mas ninguém acreditou nele, preferiram confiar no que era o navegante no navio e seguir viagem. Aí vem aquele desastre, né? Que entram em meio de uma tempestade, passam dias e dias perdidos no mar, a ponto de entrar em colapso toda a nau. Mas Deus é que guardou. Mas Paulo estava orientando, mas ninguém deu crédito nele. E na pressa de viajar, não foi bom. Pegaram uma tempestade em vez de um vento favorável. Essas colocações todas que nós estamos fazendo, para nós entendermos como as coisas vão acontecendo. Aí nesse capítulo 27 nós lemos o verso 12 e 13. O 13 diz: e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, ou abrindo as velas do barco, foram perto, costeando Creta. Pronto. E assim é a última vez que Paulo passa por perto de Creta, porque depois é a prisão, depois é a morte. Então, nós estamos considerando primeiramente esses pontos em volta da história de Paulo e Tito e de uma possível evangelização de Creta por algum companheiro de Paulo e não propriamente por ele. Lembrando que são algumas cidades que não são citadas direito na Bíblia, mas há cidades diversas nas duas ilhas, Creta e Chipre. E não pensemos que era só uma ilha pequena, porque a observação do mapa às vezes nos engana. Nós temos aqui mesmo, em nosso redor, cidades a cada 10, quanto muito 20 quilômetros distantes uma da outra. E lá nas ilhas, às vezes tem ilhas com essa medida, ou um pouco até maior do que 10, 20 quilômetros. E de um lado e de outro da ilha, as diversas cidades. Mas continuemos um pouco mais nesse subtítulo segundo, o ministério e a ordenação das igrejas. Em resumo do segundo parágrafo, posso ler o texto que está conosco aí e que diz: pois bem, a preocupação do apóstolo com as igrejas em Creta era que, como igrejas recentemente estabelecidas, essas comunidades precisavam se organizar. Tito estava ali para ajudá-las nesse sentido, com o estabelecimento de presbíteros, homens que zelassem pelo ensino e a aplicação da doutrina evangélica na comunidade. Dentre os requisitos ou critérios para a admissão ao ministério pastoral, destacou Paulo a firmeza em reter a palavra de Deus para admoestar com a sã doutrina e convencer os contradizentes, ou resistir também, poderíamos dizer, aos rebeldes.
aqueles que entram sempre colocando palavras diferentes, esquecendo da autoridade de Paulo e no caso de Tito, e eles deveriam ser firmes, escolher homens firmes na palavra para firmar a doutrina e não dizer assim, recuar diante de palavras de desobedientes, contradizentes e etc. Isso que nós estamos vendo, a necessidade de obreiros nas igrejas. Nós temos até hoje igrejas em vários lugares, mas temos percebido que existe uma tendência dos obreiros ficar perto da congregação ou na cidade. Falou que é na roça, alguns quilômetros mais à frente, que dificuldade de arrumar obreiro. Aí fica difícil da igreja desenvolver-se, crescer, expandir-se. É necessário os obreiros. É o que está escrito em Efésios capítulo 4, citado na nossa folha, mas não estarei lendo neste momento. E que diz que Deus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, constituindo evangelistas, pastores, doutores, para a edificação da igreja. Então é importante termos esses homens, e muitas vezes para facilidade, vamos dizer assim, da ordem, da disciplina na igreja, constituir quem é o responsável, dando a cada um a parcela de responsabilidade e autoridade para que a igreja, os membros possam ser orientados adequadamente. É importante que haja o obreiro e que o obreiro viva com a igreja. Ou é o pastor que deve andar com as ovelhas, senão há uma dificuldade grande. Muito bem, isso posto, vamos para o terceiro subtítulo nosso, que está sendo intitulado Lidando com os Desordenados nas Igrejas. É continuação desse assunto que vimos aqui por último, quando se disse em Tito, a palavra que diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores. É o verso 10 em diante, que vamos estar lendo agora até o verso 16, nesse terceiro subtítulo. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Dando continuidade então à nossa lição nesse subtítulo 3, observe que nós não nos detemos nessa lição para falar dos critérios para o presbitério, porque isso nós já estudamos na carta de Paulo a Timóteo. E aqui, ainda que uma carta anterior, fala da mesma forma, mas deixando isso, porque já estudamos recente, neste trimestre mesmo, fomos à frente, e esse subtítulo, Lidando com os Desordenados na Igreja. No nosso material de classe, no parágrafo 1º, em resumo, eu considero nesta leitura: assim como na Ásia Menor
em Creta havia vários falsos mestres, oriundos do judaísmo, que o apóstolo qualifica como faladores, vãos e enganadores, e que poderiam causar muito dano à igreja se não fossem confrontados, desmascarados em suas intenções e calados. Muito bem, então observe que os obreiros que Tito teria que indicar para o presbitério nas diversas cidades de Creta tinham que ser pessoas de posição, ou seja, de firmeza no evangelho, porque não era só pregar e ensinar, mas também fechar a boca de muitos que vinham com, como diz aqui, faladores vãos e enganadores. Porque a tendência dos judeus, ainda que dizendo-se cristãos ou convertidos, ou que tinham fé em Cristo Jesus, era puxar todos para as práticas da lei, esquecendo que a lei tem a figura, mas a graça veio por Cristo Jesus. E pela lei nenhum judeu foi salvo, mas pela graça somos aperfeiçoados no propósito de Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. Porque em Jesus está o poder e a sabedoria de Deus e a nossa justificação, enquanto que pela lei ninguém conseguiu cumprir a própria lei, ainda que era a figura. Agora, quanto mais a graça, como vai chegar-se a Deus, como vai conseguir andar na presença de Deus, se não for pela operação dessa mesma graça? É quando o Espírito de Deus é dado a nós, em nós operando grandemente, movendo-os, impulsionando-os, convencendo a nós primeiramente, mudando-nos, aí sim, para estarmos na vontade de Deus. Portanto, a palavra que diz: quem são os filhos de Deus? São aqueles que são dirigidos pelo seu Espírito, e não por aqueles que cumprem a lei, ainda mais nos ditames das particularidades de circuncisão, de comer o limpo, não comer o não limpo, e de lavar as mãos, e de apresentar sacrifícios, holocaustos, oferta de manjares, sacrifícios pacíficos, porque tudo isso era 100% maravilhoso nos dias da lei, enquanto não se manifestava a graça. Mas a lei apontava para a graça, porque na lei os sacrifícios falava de uma substituição do réu, ou seja, um inocente tomava o lugar do pecador e por ele pagava, até que chegou Jesus, porque as ofertas dos animais sacrificados em si mesmo não tinham poder nenhum, só tinham validade porque é colocação de Deus, e por se fazer crendo e obedecendo a Deus, pronto, eram perdoados, alcançavam a graça na lei pela execução do sacrifício, e não por serem puros ou merecedores de alguma coisa de Deus. Na verdade, só tinham o perdão dos pecados, que sempre teria que ser renovado, porque dia a dia o homem estava outra vez caindo nas suas transgressões. Mas vindo a graça, a justificação, o poder, a expiação tem validade eterna. Muito bem, continuando ainda um pouquinho nessa colocação, ainda no primeiro parágrafo, aqui vale o mesmo alerta feito a Timóteo, para que exortasse os fiéis a não darem ouvidos às fábulas judaicas, que só alimentavam contendas e a glória desses falsos mestres entre o rebanho de Deus. Ou seja, não crer na verdade, mas em alguma historieta, nos deixa vulneráveis, muito vulneráveis, e seguindo alguma coisa que não é verdade. E além do mais, os pregadores desses pontos incorretos ficam como que sendo aprovados e aceitos no meio da comunidade. E não, tem que ser refutado o ensino errado e colocar bem claramente para os fiéis que tal ou tal ensinador
de coisas erradas, está reprovado, está fora da palavra de Deus. Portanto, é o perigo de nós, quando chamamos pregadores para pregar, ainda mais pessoas que nós não conhecemos, de trazer alguém cujo testemunho em si não tem nada a ver, e depois para desmanchar isto, fica mais difícil, porque nós demos primeiro o crédito, e depois vão dizer que não teve crédito. É difícil. É onde eu sempre considero, é melhor a gente ter uma pregação pequena, suave, simples, entre irmãos conhecidos, fiéis e que andam conosco, do que alguém famoso e que vem e coloca um ponto e depois para desmanchar isso, às vezes é com já um desastre que aconteceu. Perda de almas, desvio da palavra, da doutrina, o que não é nada bom. Mas assim hoje, com muitas instituições religiosas, nós temos muitas historietas. No tempo passado, lendas e fábulas, mas hoje também tem. Se atentarmos bem, nós estamos crendo em alguma coisa que não é bem assim. Posso dizer? Não tem uma visão aí que depois que Jesus, quando Jesus vier, vai acontecer o quê? Carros desgovernados, aviões sem piloto caindo, e um monte de coisa, e sai a notícia, algo extraordinário aconteceu. Não é nada disso, parece bonito a visão e a narrativa, ainda mais quando colocado com sons de fundo nesse enunciado. Mas Jesus vem e fim. Quem é do Senhor sobe, quem não é do Senhor é a destruição. A vinda do Senhor será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Tira-se Ló, vem fogo. Tira-se a igreja, virá fogo. Não vai ter esse negócio não, vai sair notícia aí no rádio, na televisão, de que um povo desapareceu. Não vai ter ninguém para contar isso, nem repórter, nem alguém para ouvir, porque após a retirada da igreja é o fim. Mas nós gostamos dessa história. Eu lembro que tinha até um disco, que passava esse disco dia e noite, até que eu acordei, falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E hoje em dia, mesma coisa. E outras instituições religiosas, não vou dizer onde, mas de onde eu vim, quantas lendas, quantas histórias, quantos milagres que nunca existiram, tudo é ficção, para enobrecer um santo, para depois ele ser aquele que vai ser o meu intermediário entre mim e Deus. Enquanto a palavra diz, há um só Deus e um só mediador entre nós e Deus. Há um só Deus e um mediador, e esse mediador é Cristo Jesus. Mas continuando ainda, passando ao segundo parágrafo, ainda que usando o nosso texto resumido, posso colocar: nesse ponto, o apóstolo considera a proibição de ingerir certos alimentos, sob a alegação de estar de acordo com a lei de Moisés. O propósito da lei mosaica não era impor uma abstinência de alimentos. O Evangelho veio trazer compreensão de que a verdadeira pureza é interior, pela fé, e não exterior, e que aquele que é puro interiormente fará todas as coisas exteriores com pureza e santificação, sendo aprovado por Deus. Ao passo que aquele que está impuro, por uma consciência contaminada, jamais alcançará contentamento em realizar qualquer coisa, nem as mais legalmente consideradas puras, sendo condenado pela dúvida ou ainda pelo entendimento incorreto, e às vezes pela malícia no coração também. Portanto, essa expressão forte de Paulo, ao colocar desta forma, nessa expressão, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro
para os contaminados e infiéis. De onde vão voltar a lei? A palavra mesmo na lei já dizia que nossas justiças são trapos de imundícia, e que o praticar as coisas do ritual de Deus com o coração, vamos dizer assim, não correto, era abominação para Deus. E vamos atentar para o início de Gênesis. Deus olhou Abel primeiro e depois a sua oferta. Deus olhou Caim e depois a sua oferta. Deus primeiro sondou o quê? O coração, os pensamentos, a intenção do coração, como se aproximava de Deus. E Abel foi aceito e Caim foi rejeitado. Vamos ver aquela multidão que foi perseguindo, procurando Jesus em torno do mar da Galileia. Acharam Jesus e Jesus já coloca um balde de água fria neles. Estão me procurando por comer o pão. E se saciaram. Buscai primeiro a comida que não perece e que dá vida para a eternidade. Pronto, Jesus sondou o coração da turma. Não queriam ouvir as suas palavras, não queriam andar no seu caminho, queriam facilidade de andar com Ele, ouvir boas histórias, bonitas histórias, ver milagres, prodígios, maravilhas, comer pão também, mas não a doutrina. Portanto, para os puros, tudo é puro. Para os impuros, até aquilo que é puro fica contaminado. É uma coisa muito forte, mas vamos entender, dentro da palavra de Deus, que isso é colocado, afirmado, posto várias vezes, e que precisamos ter ciência disto. Observando ainda as Sagradas Escrituras, quanto a essas palavras, convido para nós estarmos vendo alguns versos na Bíblia, como em 1 Timóteo capítulo 4, os primeiros versos até 5, quando Paulo já dizia: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então observe, coração puro, o apresentar diante de Deus, pela oração e ação de graças, tudo fica purificado, fica santificado. Portanto, precisamos ter isso bem firme conosco. Se observarmos, vamos folhear a Bíblia um pouquinho, Mateus capítulo 15. Jesus, tendo a contenda com vários anciãos ou com alguns escribas e fariseus por causa daquilo que era tradição no meio do povo, verso 10 e 11, Jesus diz: e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E no verso mais à frente, 16 até 20, Jesus ainda continua a dizer: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos e mortes, adultérios e prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não
contamina o homem. Ainda vamos ver essa mesma coisa considerada no verso de Romanos 14. Podemos estar indo até lá. E Paulo, em Romanos 14, fala largamente de muitos aspectos, como separação de dias, e também o que comer ou não comer. Tudo isso é em vão, porque o Evangelho não é comida nem bebida, o Evangelho é espírito, vida, ação de graças, sim, tanta coisa, menos esse físico. Romanos 14, por exemplo, verso 14, quando ali está escrito: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Ainda o verso 22, nesse mesmo capítulo e verso seguinte: tem tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. E assim Jesus falou, e nós estamos lendo esse texto para vermos o que Paulo colocou a Timóteo, de muitos ensinadores que colocam-se no meio do povo a título de uma certa piedade, santidade, pureza, falando aquilo que não tem valor nenhum diante de Deus. Porque se comermos, para Deus não acrescenta nada, se não comermos, para Deus não acrescenta nada também. E muitos querem fazer alguma coisa como se isso comovesse ou mexesse com Deus, ou fosse um mérito tão grande que Deus fica endividado com a gente. Tomemos cuidado. Mas estamos apenas iniciando o estudo de Tito, né? Teremos 2 lições, capítulo 2, capítulo 3, e outros pontos importantes de destaque serão considerados nas próximas lições. E concluímos dizendo: ainda aprenderemos várias coisas novas sobre a importância do ministério para o desenvolvimento da igreja e a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada obreiro, e que a repetição nesta breve carta daquilo que já sabemos desperte em nós o desejo de não apenas conhecer tais coisas, mas viver de acordo com elas. E outra vez quero destacar nesta conclusão que a ideia nossa é que a carta a Tito foi última. Não, ela é antes das cartas a Timóteo. E onde também, lendo a carta a Tito, a gente pensa que Paulo está falando sobre aquilo que ele já falou. Mas na verdade o que está em Tito foi escrito primeiro. O que ele escreveu a Timóteo é mais aberto, mais extenso daquilo que ele tinha há anos passado escrito a Tito. Ele escreveu a Timóteo, confirmando o que tinha dito a Tito e trazendo mais palavras. É isso que eu quero dizer. Muito bem, isto posto, queremos estar encerrando, agradecendo a Deus por tudo, sabendo que nós fizemos a exposição desta lição, com esse título que temos para nós: Tito e as igrejas de Creta. E os nossos subtítulos, dentro de um esboço, foram: Tito, um filho na fé, o ministério e a ordenação das igrejas, e lidando com os desordenados na igreja ou nas igrejas. O nosso textuário, baseado no verso 5, não esqueçamos, bem claro para nós, a respeito da tarefa de Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E o que restava? Separação de obreiros. O que restava é admoestar os obreiros para serem firmes na pregação do Evangelho e também na contenção dos que se colocam opostos à verdade ministrada.
Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.